Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para a gravação de um vídeo especial. Eu tô acompanhado da Shirley, que é do canal Macetes de Mãe. Ela é mãe do Léo e do Caê. Tem um conteúdo muito interessante que eu vim a conhecer. E a gente está inaugurando então uma série também do meu canal de alguns vídeos com ela. E hoje a gente vai falar sobre um período muito especial, porque é muito difícil, né? Para a maioria das gestantes, que é o pós-parto, o puerpério. Eu conheci a Shirley com um vídeo que eu não lembro exatamente como chegou até mim, que você falava do puerpério e que eu imediatamente selecionei para um material que eu sempre mando quando a mulher chega ali aproximadamente um mês antes do parto. Eu entro nessa conversa durante o pré-natal e eu tinha alguns materiais, alguns textos selecionados e eu incluí esse seu vídeo em que você fala, o nome é Nem Sempre a Gente Ama o Bebê de Cara, né? Sobre aquele mito do amor instintivo, materno instantâneo, que a mulher vai pegar o bebê no colo e vai sentir o maior amor do mundo, e que não é isso que acontece, né, para a grande maioria das mulheres. Então, Shirley, queria que você contasse um pouco como foi para você o puerpério, como você que lida com esse universo da maternidade, como você vê isso? Bom, primeiro, obrigada, né, pelo convite para estar aqui para falar um pouquinho sobre a realidade, né, de ser mãe e falar um pouquinho desse período que é tão complicado e que eu acho que é super importante a gente abordar, porque as mães, elas têm que se sentir abraçadas nesse momento. Então eu acho que quando uma pessoa um pouco pública vem e fala, eu passei por isso, ela sente que ela é normal. Exatamente. Passando por isso. Porque antigamente não se falava, né? Não podia. As mulheres sofriam sozinhas e tinha aquela expectativa de que ela tinha que ser super feliz, porque afinal deu tudo certo, o bebê nasceu, tá Exato. lindo, né? Não, seu bebê é saudável, você tá reclamando do quê? Você não pode. E eu acho que isso mudou, a gente tem hoje a liberdade de falar um pouco mais. Duas coisas pra mim, assim, são muito marcantes quando eu lembro da chegada de um bebê, é que a gente passou a vida ouvindo aquela frase assim, nasce um bebê, nasce uma mãe. E o que aconteceu? Quando eu tive o meu primeiro filho, eu vi essa frase vinha na minha cabeça e eu sentia assim, ainda não nasceu uma mãe, ainda não nasceu, cadê essa coisa? Porque eu tinha aquela visão ingênua, louca, de que eu pegaria o bebê no colo e tudo se transformaria e eu me tornaria, instintivamente, eu me tornaria mãe. A amamentação seria uma coisa instintiva. Exato. Natural. Eu botaria o bebê e o bebê mamaria. E não aconteceu nada disso. Então o que aconteceu? O meu filho nasceu, eu entrei em estado de choque. Choque. Eu até escrevi um texto sobre isso, onde eu falei, tem muita gente que acha que o primeiro sentimento é o amor. Na verdade, o primeiro sentimento é o alívio, uma pessoa me disse. Eu falei, pra mim, o primeiro sentimento foi choque. O que eu faço com isso? O que eu faço com esse bebê? Eu cheguei em casa e eu carregava o bebê conforto, eu não sabia nem onde eu colocava aquele bebê conforto. Se eu botava ele em cima da cama, em cima da mesa, em cima do sofá, o que eu fazia com aquela criança? E aí as pessoas me diziam, chorou, bota no peito. Beleza, chorou, bota no peito. Eu botava no peito, meu filho não mamava, meu filho dormia. Ele era um bebê dorminhoco. E aí isso foi me dando um desespero. E aí eu fui dizendo, eu li um monte de livro, eu me preparei. E eu não consigo ser uma boa mãe. Ele não pega meu peito. Ele não pega meu peito, ele tá me rejeitando, ele não me ama. Então ficou tudo muito confuso na minha cabeça. E aí começou a acontecer que o bebê não mamava, começou a ter fome, né? Ele não mamava, como ele não mamava, eu não produzia leite suficiente. Quando ele começou a tentar mamar, virou um ciclo. Eu fui obrigada a dar fórmula, que era uma coisa que eu não queria. Eu tive com 4 dias da fórmula, porque ele berrava de fome. Pra mim foi horrível, eu tive que depois fazer terapia pra tratar isso. E o fato de eu ter dado fórmula muito precocemente pra ele fez o quê? Fez com que ele tivesse uma alergia à proteína do leite. Então estimulou uma alergia. Então foi um período assim bem complicado. Privação de sono, né? Eu sempre falo isso, é um misto, né? O pós-parto é uma fase super difícil porque é um misto de muitas coisas. Tem um aspecto hormonal importante, né, relacionado ao pós-parto, parecido com o mecanismo da TPM, né, da influência dos hormônios em relação ao humor. A ansiedade da situação nova, a dificuldade de lidar, aquilo que você não sabe exatamente como fazer, agravadas pela privação do sono, né? Que quem está acostumado a dormir, tudo isso misturado torna um período extremamente difícil. E a maioria das mulheres não consegue, por mais que a gente fale, é só passando, né? Não tem como. Eu falo para as minhas amigas, porque eu falava, né, no primeiro filho, eu falava assim, por que você não me avisou que isso ia acontecer? E elas me respondiam, mas a gente te falou que isso ia acontecer. É que você ouvir, você não tem noção da dimensão do que acontece.
Então eu acho que é importante a gente sempre manter isso em mente, que realmente vai ser difícil. E algumas mães ainda passam pelo baby blues. Quase todas, né? Se estima que uns 80, 90% passam por isso. Exato. Que é um período de 2 a 4 semanas pós-parto de predomínio de sintomas depressivos, assim. A maioria vai ficar chorosa, vai ficar mais para baixo, desanimada. Não é uma fase que predomina a alegria como as pessoas projetam, né? Tem a expectativa de que, né, foi tudo tão planejado e desejado, e deu tudo certo, o bebê tá saudável, né? E acham que vai ser aquela propaganda de margarina, né? Família feliz. E não é. O começo é difícil. Eu sempre bato muito nessa tecla, tanto no blog quanto no canal, de que é difícil ser mãe. Principalmente é difícil nesse início, primeiro mês, primeiros 3 meses, o primeiro ano, eu acho que são umas fases bem complicadas, mas os primeiros 3 meses eu acho... As primeiras semanas é uma vai loucura. Melhorando, né? Assim, o começo é sem dúvida mais difícil. Mas melhora, e as mães elas não têm que ter essa vergonha, né, de assumir que tá difícil, de dizer, por favor, eu preciso de ajuda, por favor, fica com meu filho para tomar um banho quente, a gente não tem que tentar ser Mulher Maravilha essa hora. Dá conta de tudo. Existe uma expectativa social. Eu vi há pouco tempo uma paciente tratando uma depressão pós-parto relativamente grave, postando nas redes sociais a foto do bebê com escrito o maior amor do mundo. Que não era em nada o que ela estava sentindo naquele momento, né? Mas existe socialmente essa expectativa de que a mulher vá se sentir completa e realizada e plena porque ela virou mãe, né? E não é bem assim, né? A gente sabe que passa por uns desafios bem complicados. Então, assim, o que eu mais queria falar nesse vídeo mesmo é para aquelas mães, né, que estão passando, estão sentindo essa dor ou essa inadequação, né, com a maternidade, porque ela se sente inadequada. Como é que da outra é perfeita e a minha não é? Que não é assim, que a maioria sente mesmo isso no início, mas nem todo mundo externaliza e a gente sempre acha, né, que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Verde, sempre. Então, Shirley, foi ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá aberto o convite para que a gente repita e fale sobre outros temas. Eu convido mais uma vez para conhecerem o canal da Shirley, Macetes de Mãe, tem um blog também. Tem muito conteúdo interessante relacionado a isso. E muito obrigado. Até o próximo vídeo.